amigos, canal GFF Criando Empresários. Batalhei, hein? Consegui. Dr. Cello. Se inscreva, curta, compartilhe e acompanhe. Surpresa em cima de surpresas. Bombástica essa entrevista. Valeu, acompanhe agora. Dr. Cello Pierro. Rapaz, que prazer, que honra. O prazer foi meu, viu? Batalhei atrás do senhor aí. Mas consegui, senhor não. Senhor não, por favor. Vê se Nem não quer mais cabelo. Cello Pierro. Tá bom, se não te melhor. envelheço perante nossos amigos, não vai ser legal. Cello Pierro, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu, de todos os entrevistados, não menosprezando nenhum, foi o que eu mais batalhei, não pela dificuldade que me impôs de forma alguma, mas pela captação, pela capacidade, pelo nome. É o cara que eu quero e hoje vai sair muita coisa aqui, doutor. Feliz. Vamos nessa? Bora. Por que medicina, doutor? Primeiro meu pai é médico, meu avô médico, então já tinha uma influência familiar. Mas eu acho que principalmente aquela sensação de você poder ajudar alguém. Quando você pode ajudar uma pessoa, às vezes a pessoa nem te conhece, você está na rua, aconteceu alguma coisa, você vai lá, você socorre, você presta um atendimento. Para você é gratificante, a pessoa não te conhece, nunca te viu, você foi lá, você ajudou. Então isso pra gente é muito bom, você poder ajudar sem olhar quem e ajudar mesmo. Eu acho que dentro da área de saúde, a medicina ela tem essa participação de ajudar. Então eu escolhi uma especialidade difícil, né? Fiz minha primeira especialização em clínica médica, depois em hematologia, leucemia, linfoma, anemia, que são doenças complicadas que mexem com o nosso emocional, sabe? Que sensibiliza as pessoas. Então eu escolhi uma especialidade também que me daria o prazer de fazer uma boa medicina. Em cima da sua especialidade, você tem uma faixa etária de atendimento ou não? De criança, idosos? Criança e idosos. Quando fazia muito leucemia e linfoma, pegava mais finalzinho da infância ali e os adolescentes. Basicamente eram isso. O senhor tem filhos? Tenho Como filho. Você lida quando você pega uma criança da idade? Hoje em dia, para mim é muito mais difícil, porque toda criança que eu atendo, eu transfiro ali como se fosse um filho meu. Então você acaba sofrendo mais. Às vezes as pessoas falam assim, olha, mas você não pode sofrer, você tem que ser... Olha, não, eu tenho que criar esse sentimento, porque assim, eu luto ainda mais, porque eu sei que quando um pai leva uma criança até mim, ele está depositando toda a confiança, e se acontecesse a mesma coisa comigo, eu depositaria toda a confiança em cima desse médico. Então é difícil, é complicado você conseguir separar. Eu às vezes, claramente, não consigo separar e sofro junto com a família, entendeu? Mas dou meu sangue ali para tudo dar certo. Doutor, vou sair um pouco desse foco. Certo. Eu entendo o que o senhor passa. Senhor, sacanagem, gente, não é senhor. E quantas vezes será que ele vai me corrigir nesse vídeo? Eu entendo que você passa, Cello, e nem quero me colocar na situação. Eu acho que o tratamento psicológico que você deve fazer diariamente, sim, você mesmo deve ser complicado. Vamos pular para um outro assunto para não ficar triste essa entrevista. Você acredita que um médico profissional está desvalorizado no nosso país? Ele não é desvalorizado. O que acontece, assim, primeiro, durante a formação médica, qual está sendo o problema? O resultado. Hoje o médico ele tem que ter um bom resultado. Então nós temos hoje problema dentro da faculdade de medicina, abandono da faculdade e suicídio no estudante de medicina. Lá na frente, a pessoa formou, a pressão fica ainda maior. Porque hoje em dia você tem mídia social, você tem um médico que compete com você que chama Google, você tem um médico que compete com você que chama Yahoo. Então, ao mesmo tempo que você tem que estar atualizado, às vezes a pessoa ela chega para você nitidamente com um papel que ela pegou no Google, de tudo que tem, e ela quer saber todas as coisas. É obrigação do médico responder, sem dúvida nenhuma. Mas às vezes eles acabam acreditando mais no que está na internet, numa página ali que não seja confiável, do que no que o médico está falando. Então, hoje em dia, o que eu faço, por exemplo, com o meu paciente? Falo, olha, você vai procurar na internet,
procura num site específico. Eu dou o nome dos sites, porque às vezes é até melhor que ele procure lá, ele lembrou na casa dele alguma coisa que ele não perguntou no consultório. Vai procurar na internet? Então aqui estão os sites que são confiáveis. E uma outra coisa é o tipo de pagamento médico, porque o médico, ele ganha se ele estiver trabalhando. Se ele não estiver trabalhando, ele não ganha. Dificilmente você tem um médico que seja carteira assinada. Então o médico, ele não é desvalorizado, mas ele, para se enquadrar dentro de todas as classes de trabalho, é muito difícil. Se eu fico, por exemplo, quero tirar umas férias de 3 meses, eu posso? Posso. Só que durante 3 meses eu não recebo R$1, você entendeu? Você antecipou uma pergunta que eu estava muito interessado e eu vou passar ela agora. Perfeito. Aquele que está assistindo ali, que recado você deixa para ele, que aciona o Dr. Google? Tomar cuidado, muito cuidado com o que pesquisa. Porque às vezes você digita ali um sintoma que você sente e ele vai abrir uma série de doenças que nem sempre é aquilo, precisa você averiguar melhor, fazer novos exames, mas é próprio da pessoa. Ele vai lá, ele vai procurar o que é mais grave. Então ele chega para você já ansioso, 2, 3 dias sem dormir, doutor, porque eu procurei no Google, isso é tal doença, assim, assado. Você fala, olha, peraí, vamos investigar melhor, vamos ver se é isso mesmo. Principalmente anemia, as pessoas associam anemia à leucemia. Olha, eu procurei no Google, tem que tratar anemia, senão vira leucemia. Não, é que um dos sintomas que a leucemia, um dos sinais que a leucemia pode dar é anemia. Mas a grande maioria das vezes, a anemia é porque não come carne, essas dietas loucas que o pessoal faz. Às vezes a menina que tem hiperfluxo menstrual, muita menstruação, tem risco de anemia. Então seria mais ou menos por conta disso. Mas o Google, ele, por incrível que pareça, ele influencia muito as pessoas. E elas chegam já sensibilizadas no consultório. O psicológico afeta a medicina? O psicológico afeta demais a medicina, tanto o médico resultado, quanto pro paciente. Que nem eu tô te falando, às vezes eles procuram, vamos pegar um nódulo de mama, pronto. A pessoa foi lá, praticou o autoexame, ela achou um nódulo. Se ela digita nódulo de mama, vai aparecer uma série de coisas relacionadas ao câncer de mama. E às vezes não, pode ser uma coisa do período menstrual, que formou ali um tecido de gordura que formou um nódulo e não tem problema. Mas quando esse paciente chega para você, já chega com o testamento pronto, distribuindo as coisas, entendeu? E não, olha, uma coisa de cada vez. Vamos fazer um ultrassom, vamos ver se é isso daí mesmo. Geralmente não é, viu? Por incrível que pareça, as pessoas acham que já achou alguma coisa, já é alguma coisa muito grave, e geralmente não é, viu? Rápido, quantos anos o senhor estudou para ser o que é hoje? São 6 anos de faculdade, depois fiz uma primeira especialização em clínica médica, foi mais 2 anos, depois fiz mais 2 anos de hematologia, trabalho também com mestrado, 2 anos de mestrado, MBA na FGV, fiz mestrado na Uninove, FGV mais 2 anos também, então já deu aí pelo menos 14 anos. 14 anos, e você trocando 14 anos de experiência pelo Google, vamos melhorar isso, gente. Cada um na sua área, vamos respeitar o médico, não vamos se afobar, tudo tem um diagnóstico. Não aceite orientação do Google, procure um médico responsável para te orientar. Doutor, vamos mudar o assunto? Vamos descontrair? Claro! Eu acho que o pessoal que assiste aqui, eles gostam disso. Eu quero pelo menos uma história curiosa, engraçada, porque eu imagino que num plantão médico... Me compromete, hein? É responsabilidade do senhor. Senhor não, você. Responsabilidade do cello. Vamos lá, de cello. Vamos descontrair essa galera. Olha, você nem se poderia contar dessa maneira, mas as pessoas elas têm muita criatividade, né? Eu já comecei a rir imaginando a história. Às vezes o paciente chega lá e fala, puxa, doutor, eu tava no banheiro ali, eu acabei escorregando e sentei em cima de alguma coisa. Aí você fala, meu amigo, como que escorregou e sentou, né? Eu imagino Você acha desodorante, acha leguminosa, você entendeu? Isso é constrangedor, tanto pra gente quanto pro paciente. Mas às vezes é uma coisa engraçada no plantão. E num plantão desse, corre o risco pela mentira você ter um diagnóstico diferente? Se o paciente ele chega e não quer contar, por exemplo, fala, olha, eu tô com uma dor abdominal e ele não fala, a gente faz o raio-x. E aí pelo raio-x
você consegue verificar. Facilitaria quantos por cento ele fala a verdade? Nossa, muito, entendeu? Meus amigos, Não minta. se escorregar no banheiro com a verdade foi qualquer doutor, vai valer a Por pena. favor, economiza um tempo aí, viu? Doutor Thiago, peguei todas as suas especialidades, especificações no nosso backstage e você é professor de faculdade. Isso. Você é médico no Hospital Nardim da região de Mauá e você tem uma empresa de terceirização de mão de obra. Isso mesmo. Como surgiu a ideia de terceirizar a mão de obra? O que acontece, esse problema que eu comentei com você do pagamento do médico, pra gente era um grande problema. E nós vimos que todo hospital tinha esse problema. Você tem, hoje em dia, um médico que ele não é tão bom tecnicamente, ele ganha a mesma coisa de um médico que é bom tecnicamente se os dois estão dando o mesmo plantão. A gente falava, puxa, às vezes a pessoa se capacitou tanto para dar um plantão, o outro não é tão bom, eles estão ganhando a mesma coisa? Não, vamos fazer diferente. Então o que nós fizemos? Montamos uma empresa de RH médico. Então o que a gente faz? A gente contrata esse médico, paga curso, congresso, a gente deixa ele bom. E aí colocamos ele no mercado de trabalho melhor, sob responsabilidade da nossa empresa. Então, você tem um hospital lá, olha, preciso de um hospital de alta performance, preciso de bons médicos. Você pode até procurar na internet, nesses bancos de médicos, mas você não vai ter uma certeza ali se a pessoa realmente é capacitada ou não. Quando você entra em contato com a gente, não, ainda te pergunto, que tipo de médico você quer? Hoje em dia tem acreditação, os hospitais têm muito de acreditação, quer dizer, um selo que mostra a qualidade. Então, se você me liga, eu falo para você, olha, você vai fazer acreditação? Vou sim. Que tipo de acreditação? Tem vários níveis. Nível 2. Então, hoje eu tenho um médico que ele é específico nessa acreditação nível 2 para você. Olha, Tchelo, eu tenho um hospital, mas basicamente o que eu atendo é pediatria. Beleza, então vamos colocar um pediatra que seja bom mesmo, que saiba fazer bastante emergência, qualquer coisa do tipo, pode ser? Então a gente já seleciona para você. Eu tenho esse médico e ele me procura porque ele sabe que eu sou uma das poucas empresas que paga congresso, paga simpósio, paga tudo isso, e você me contrata porque você sabe que você tá contratando qualidade. É lógico, você vê o currículo dele antes, você vê o Lattes dele, que é um currículo da internet, você consegue ver tudo isso. Mas a gente já te dá uma garantia, eu digo assim, olha, a gente vai colocar uma pessoa boa para você. E hoje em dia, você ter um bom médico, por incrível que pareça, é difícil. Às vezes, coisa boba, você vai examinar o paciente fala assim para mim, nossa, doutor, o senhor é um médico muito bom, o senhor me examinou. Todo médico deveria examinar, você entendeu? Sim. Não tem essa. Então, para a gente melhorar essa qualidade, que a gente acabou montando essa empresa. E hoje a gente presta serviço em São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, quase todas as cidades do ABC, pelo menos a gente tem médico da nossa equipe trabalhando em algum hospital. Quantos médicos tem no plantão? Depende, tem plantão que tem 4, tem plantão que tem até 10. Hoje em dia a nossa empresa tem em torno de 200 médicos cadastrados. 200 médicos 200 cadastrados. Médicos cadastrados, a gente não tem mais... Eu vou fazer uma revelação para os meus amigos telespectadores. Eu, graças a Deus, tenho um plano médico. Não deveria falar isso. Me envergonha, me entristece falar isso. Que a saúde pública devia ser valorizada no nosso país. Por questões que vêm na mídia, que vêm vivenciando... Existem pessoas sujas que deixam você morrer na fila do SUS para enriquecimento próprio. E por esse motivo eu tenho uma ideologia. Eu deixo às vezes de comprar alguma coisa, mas não deixo de pagar meu plano médico. E isso é gravíssimo. Até você como médico cria opinião sua sobre isso. Porque o que devia funcionar aqui no Brasil era a saúde pública. Pois é, a lei, lá no mestrado a gente aprende bastante de outros países como que funciona. Então você vem para o Brasil, a lei do SUS, a lei 8.080, é uma ótima lei. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Agora, não é sempre que isso acontece. Uma coisa era a falta de médico, outra coisa é a falta de estrutura. Hoje a maior briga é o quê? A falta de estrutura. Você pode ter 10 médicos no plantão, mas se você não tiver um raio-x, você não consegue fazer uma identificação legal de uma fratura. E você tem cidades, por exemplo, que nem Mauá, que tem quase 500 mil habitantes, e a gente não tem. Se você quiser doar sangue, você não tem onde doar sangue. Se você precisar de um ml, você não tem um ml. Então, hoje em dia, eu acho que o problema no SUS, ele
parou de ser um problema só de funcionário e passou a ser um problema de estrutura. Infelizmente, a estrutura de todo o país ela é muito deficitária para atender os pacientes do SUS. Antigamente, que nem no seu caso, antigamente muita gente tinha convênio. Veio essa crise, muita gente perdeu o convênio e eles acabaram indo para o SUS. Na verdade, dividiu, uma parte foi para o SUS e outra parte passa nessas clínicas populares. Por isso que você viu que abriu muita clínica popular. Por quê? Porque ela está pegando exatamente essa pessoa que não tem uma condição financeira para pagar um convênio. Mas esses pacientes foram para o SUS, então o SUS deu uma inchada ainda maior. Por isso que a percepção que a gente tem é que caiu a qualidade. Se você vai no Nardini, por exemplo, tem ótimos médicos, excepcionais enfermeiros, auxiliares, assim como ocorre na maioria das outras cidades aqui do ABC. Você tem bons profissionais, mas peca ali na parte estrutural do município, como é estruturado o SUS no município, você entendeu? Dr. Cello, o que você desejava conquistar quando escolheu empreender? Eu já entendi que você vem numa base da medicina. Sim. Só que a partir do momento, vamos até falar dessa parte sobre terceirização de mão de obra, para ficar mais específico. Certo. O que você desejava? Inovação. Fazer uma coisa que ninguém fazia, e isso daí fomentar o mercado de ter outras empresas. Imagina que eu não quero ser o único no mercado, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais concorrência, melhor a qualidade que você vai ter. Então a ideia era o quê? É inovar. São poucas as empresas que fazem isso que nós fazemos atualmente. Então assim, quem sabe isso a gente fomenta o mercado de ter outras empresas, de valorizar de maneira diferente. Olha, por que a enfermagem também não faz uma coisa dessa, você entendeu? Para valorizar, auxiliar de enfermagem, a mesma coisa, ou técnico. Então a ideia nossa inicial era inovar, mostrar que ó, dá para você fazer uma boa assistência médica, com qualidade, sem sacanear o médico, sem sacanear o paciente, sem sacanear ninguém. E puxa, deu super certo, até o momento que as pessoas conversam com a gente, que elas explicam, a gente achou que deu super certo. Quanto tempo está nessa empreitada? Acho que pelo menos uns 5, 6 anos. 5, 6 anos. Você se inspirou em alguém? Olha, como médico no meu pai, e como eu acho médico e gestor, o Adib Jatene e o Dr. Antônio Hermílio de Moraes, que era lá da BP de São Paulo, da Beneficência Portuguesa, e tem uma entrevista antiga dele, que a pessoa fala assim, olha, lá é SUS também, como que o senhor fez para que desse tão certo ali? Gestão. Então eu fiz gestão na FGV, mestrado em gestão exatamente para isso, que eu vi que o grande diferencial ali foi a gestão, porque o Antônio Hermílio de Moraes, baita empresário, focou ali na Beneficência Portuguesa em São Paulo, aquele hospital cresceu e hoje é uma monstruosidade técnica. Entendeu? Sensacional. Você faria algo diferente? Sei, eu acho que eu me arrependo de muita coisa que eu já fiz, mas eu acho que eu faria tudo igual, porque tudo isso me ajudou a formar meu caráter, a formar as coisas que eu... Errando eu aprendi bastante, então eu poderia acho que eu não mudaria para tentar fazer certo e não aprender, eu acho que aprendi bastante com meus erros. Doutor, eu tenho uma pergunta taxada para os meus entrevistados, e essa pergunta vai calhar até bem pelo fato de ser médico. Certo. Quantas horas você trabalha por dia, trabalha de sábado, domingo? Como que é a vida do Dr. Cello Pio? Nossa, eu devia trazer minha esposa aqui, que ela ia ficar horas reclamando. Olha, por exemplo, segunda, terça e quarta eu chego em casa por volta das 11h30, meia-noite. Entrando no serviço? 7 horas. 7 e aí, às 11. Eu vou calcular para passar para vocês. Aí eu janto. Eu vou tomar banho ou tem academia lá no meu prédio, por volta meia-noite e pouco eu faço um pouco de atividade física, eu tomo um banho e vou dormir. Isso segunda, terça e quarta. E sexta-feira eu vou para a FGV, sábado também vou para lá, então fico das 7 pelo menos até umas 20 horas. Sábado é a mesma coisa. E domingo intercala, tem domingo que eu trabalho e domingo que eu não trabalho. Então eu emendo, às vezes eu começo segunda, fico segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e descanso no domingo. Vamos divertir essa entrevista? Em casa de Ferreira Espeta de Pau?
Olha, lá em casa, quando tem algum problema, eu vou no médico, viu? Com o meu filho, a mesma coisa. Porque ou você é pai ou você é pediatra. Não dá pra ser as duas coisas. Então, teve uma época que meu filho ficou com o nariz entupido e respirando pela boca e acordando de madrugada. Minha esposa é endócrino. E, nossa, foi na segunda-feira, os dois não dormiam. E remédio. E na terça-feira eu parecia um zumbi. Na quarta-feira eu estava andando no hospital. A doutora Maria, que é pediatra, falou: nossa, Tchelo, você tá com uma cara destruída. Eu falei: puxa, doutora, meu filho tá doente, tá ali respirando pela boca, não tá legal. Ela falou assim: inalação, você tá fazendo? Eu falei: nossa senhora, eu esqueci do básico, que é inalação, entendeu? Na quarta eu fiz a inalação, o menino dormiu, a gente também. Eu falei: poxa, podia ter procurado antes. É melhor você seguir essa especialização. Doutora, eu tenho uma pergunta também taxada e interessante, divertida. Eu entrevistei o João, da drogaria Rede Farmais, e eu perguntei para ele como você identifica uma oportunidade. E eu fiz essa pergunta e falei: torcendo para alguém ficar doente? Então eu trago essa mesma pergunta que eu fiz para o João. Um grande abraço para o João. Como você identificou a oportunidade? Olha, como que identifica a oportunidade? Eu acho que o ideal, na verdade, é a gente evitar que as pessoas fiquem doentes. Então, para mim, é muito prazeroso eu estar aqui ou eu falar alguma vez sobre como evitar as doenças. Para mim, essa é a melhor oportunidade, porque aí a gente deixa uma população mais saudável, isso é o ideal. Então, às vezes, próprio no meu consultório, o que eu dou é uma orientação. É um paciente que vai mudar a sua dieta, comia carne, parou de comer carne, que é um dos motivos que pode evoluir para anemia, que é o que eu trato. Então, às vezes, eles nos procuram exatamente para tentar evitar que fique doente. Para mim, isso é a melhor oportunidade que eu tenho dentro da medicina, viu? Então, é fazendo uma base antes do problema. Exatamente, entendeu? E farmacêutico, eu vou ser honesto pra você, viu? É médico também, porque olha, tem muita gente que não passa no médico, vai no farmacêutico e, meu, chega lá já o problema é resolvido. Eu até eu fiz uma não poderia falar ele, isso, mas estou te falando porque acontece. Eu até brinquei nessa entrevista com o João, falando que o pessoal procura o doutor farmacêutico. E ele falou que não é o correto, que ele está lá para auxiliar na receita, auxiliar na bula, e que infelizmente acontece esses casos, só que não é o correto. Mas sim, existem farmacêuticos que ajudam. Pela posologia, às vezes o médico ele fez a receita ali e ele escreveu o que ele não orientou, o paciente na hora não entendeu o que ele estava falando. Quando chega na farmácia, que o paciente não está mais tímido em conversar com o farmacêutico, é ele que orienta, falou: você vai tomar dessa maneira, evita tomar, por exemplo, com alimentação, que às vezes diminui a absorção, como alguns antibióticos. Então esse papel do farmacêutico é muito importante, viu? Bem legal isso. Dr. Tchelo Pierro, você inovou, trazendo a área do empreendedorismo, você mesmo falou. Como você faz para manter a base de cliente bem sucedido da sua empresa? Mídia social, WhatsApp, internet, site, tudo isso que a gente faz para mostrar um bom produto para ele. E participar, nós não ficamos longe, muito pelo contrário, a gente está indo em todos esses hospitais, conversa com as pessoas e conversa com quem tem mais o relacionamento com o médico. A menina da recepção, você vai lá, você conversa, consegue captar se está acontecendo alguma coisa. Não precisa ser na alta gerência, você pode conversar com as pessoas que estão ali. Então, hoje em dia, o que a gente faz para manter a nossa qualidade é isso. Antes de vir para cá, por exemplo, fui no hospital, conversei com o diretor, conversei com um monte de gente, beleza. Desci, tinha uma menina lá limpando, falei: moço, como que o médico trata aqui? Como que ele faz? Então ela: nossa, doutor, ele é muito bonzinho, ele olha, atende todo mundo, a gente está passando aqui, às vezes precisa de alguma coisa, a gente conversa com ele, tô vendo que minha qualidade está boa. É ali que a gente consegue medir bem isso daí, viu? Doutor Tchelo, muita gente tem como ídolo jogadores de futebol, cantores. Eu tenho como ídolo médicos, policiais, bombeiros. E isso sim serve para a nossa população. E tem um jovem, 16, 15, 17 anos, que está acompanhando esse canal. Tem porque eu tenho relatos, eu tenho o acompanhamento das redes sociais, está me pergunta: você indicaria, o que você falaria para esse jovem que sonha em ser médico, que
tá olhando, tá com o olho brilhando hoje pro Dr. Cello, o que você faria para ele olhando na lente daquela câmera, direto no olho dele? Não desista, porque assim, fazer medicina é muito bom. Você ajudar as pessoas é muito bom. Não existe um reconhecimento financeiro que pague a felicidade de você ajudar alguém. Às vezes em carnaval as pessoas falavam assim para mim: nossa, você vai abrir Natal. Puxa, você vai abrir a mão do Natal, ao invés de ficar com sua família, você vai ficar dando um plantão. Eu falo: mas eu não estou abrindo mão da minha família. Eu estou trabalhando para que as famílias elas possam ter o seu pai e sua mãe com saúde no Natal. Esse que é o meu papel. Olha, medicina não é fácil. Às vezes as pessoas acham que entrar na faculdade é difícil. Não é. O difícil são 6 anos de faculdade. O difícil é a pressão. Mas olha, eu vou te falar, se quer fazer medicina, Mauá tem universidade, dá para ir. Eu acho que tem que correr atrás, não pode desistir. Fiz 2, 3 anos de cursinho para tentar entrar na faculdade, acabei entrando longe, eu entrei lá no Rio de Janeiro, mas olha, valeu a pena. Eu acho que não tem que desistir. Se tem essa vontade de ser médico, tem essa vontade dentro da área da saúde, não pode desistir. Obstáculo tem em todo lugar, em qualquer profissão, mas não pode desistir. Olha, na minha faculdade tinha uma moça que ela era técnica de enfermagem, juntou um dinheiro, fez enfermagem, trabalhou como enfermeira, juntou uma grana e foi fazer medicina. A gente tinha um respeito por ela, porque ela sabia assim, tudo, se estava dando banho do jeito certo, se o paciente estava funcionado do jeito certo. Então é uma pessoa que eu me inspirava também, falava: puxa, queria ter essa humildade e essa força de vontade, porque não deve ter sido fácil. Então, olha, às vezes a vontade de desistir é muito maior do que correr, mas olha, vale a pena. A satisfação de estar na área da saúde é espetacular, você entendeu? Dr. Cello, tô triste. Ah, que isso, já acabou, meu. Gente, Puxa, pode chamar outras vezes, eu vou. São fantásticos, viu? Meus seguidores, eu estive conversando em torno de meia hora antes de começar essa entrevista com o Dr. Cello. Uma pessoa maravilhosa, nosso backstage foi fantástico. É um cara que indico 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, sensacional. Nosso amigo Alex Oliveira, que está fazendo a filmagem também, adorou o Dr. Cello. Estou falando de coração, Dr. Cello, parabéns pela pessoa que você é, porque você representou para nós, para a classe médica que você tanto defendeu no backstage para nós. Eu queria conhecer um pouquinho de medicina para entrar no tema. E eu tentei atender o que o meu público pede. Sim. E assim, pô, sensacional, Dr. Cello. Eu que venho primeiro parabenizar vocês. Olha, fantástico a iniciativa. Fantástico isso que vocês estão fazendo. Eu acho que isso é empreendedorismo, inovação. Eu acho que a gente tem que fomentar, nessa juventude que está vindo, a gente tem que fomentar uma atitude diferente. Eu estou tentando e você está fazendo isso de maneira espetacular. Parabéns pelo espaço, parabéns pela maneira com que vocês me receberam aqui. Eu achei, olha, fica o convite para eu vir outras vezes, viu? Por favor. Dr. Cello, gente, aqui embaixo todos os dados do Dr. Cello. Vai ter redes sociais, tudo. Vai ter site da empresa, vai ter telefone não, que senão você vai ter que fazer muita consultoria. Todos os dados do Dr. Cello. Vou falar para vocês, acessem, cliquem nas redes sociais do Dr. Cello, vai atrás, descubra quem é esse rapaz, quem é esse super médico. Gente, obrigado. Aqui embaixo, vamos lá, inscreva-se, curta, compartilha. Esse sininho aqui, ó, vamos apertar nele para receber essa notificação de um vídeo novo. E quinta-feira da semana que vem, um vídeo novo para você. Um abraço, obrigado.